giver en skikkelse af det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Hun vælger, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor underligt det er gået mig i stedet, hvor jeg former hende. Giver hende skikkelse af det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør nu. Hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vælger, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og kommer tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne. Giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor underligt det er gået mig i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil heller, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor underligt det er gået mig i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Den skønne figurbillede, der Eva Mornit ser det nu, ser kræfter i hænderne krøften. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hende. Olá, pessoas! Estamos aqui hoje reunidos com Gislene e Wendel para falarmos sobre Eugênio Barba. Eugênio Barba foi um teatrólogo italiano, que na verdade ele está vivo, um dos mais inspiradores que vocês possam imaginar. Por quê? Eugênio Barba, ele foi uma completude do pensamento ocidental em relação ao teatro, em relação à técnica, em relação à teoria. Partindo de um princípio onde ele já tinha todo aquele padrão europeu, engessado, um tanto estigmatizado. Então Eugênio precisou viajar, conhecer o mundo, para ver a outra metade da laranja e assim trazer mais sabor, mais possibilidades para o teatro como um todo. Gislene, é verdade que dentro dessas viagens o Eugênio teve necessidade de criar uma escola, um local onde as pessoas pudessem ter acesso a essa cultura não tão vista, não tão visada, não tão explorada do Oriente? Sim, é verdade. E o nome dessa escola é ISTA, que é a Escola Internacional de Antropologia Teatral, e ela foi fundada em 1979 pelo Eugênio Barba, e ela é um centro de intercâmbio de técnicas teatrais, e investigações no campo da área da antropologia teatral, que nada mais é do que o estudo do homem em situações de representação e com ênfase na técnica do ator, E nessa escola eles reúnem tanto atores, como diretores, como antropólogos, como sociólogos e outros mestres dessas tradições. Outra coisa que é importante ressaltar sobre o ISTA é que o ISTA ele é o lugar onde começou a ser estudado essa questão da antropologia teatral que o Barba tanto puxa, Enfim, é mais ou menos isso do que se trata o ISTA. É uma pesquisa que vai além do ator, mas ele é uma questão mais cultural, mais questão do homem em si. Isso, exatamente. Na questão do homem, em situação da representação, entende? Ele estuda, é como se ele estudasse esse corpo do ator. Esse corpo e de uma forma quase que tão minuciosa que é quase que uma dissecação, entendendo, do corpo do ator. Porque, pelo que eu vi em Eugênio, ele tem uma história muito precisa em relação ao olhar, em relação ao gesticular, em relação ao pisar, Ele está sempre preocupado em esmiuçar os detalhes, de cada ação, de cada movimento, de cada pré-ação, de cada pré-movimento, inclusive. E o interessante é que dentro dessa escola ele aproveita para trazer essa teoria
prática com esses atores e esses diretores. É teórico e prático. É teórico e prático. Essa escola ela é tanto teórica como ela é prática. Ela não é um lugar onde só se pensa a teoria. Também tem o experimento da prática. Você, Wendel, teve alguma experiência já com algum workshop baseado nas técnicas do Barba? Um workshop exatamente não, mas enquanto eu estava iniciando meus estudos em teatro, né, eu tive contato com a professora Juliana Veras e ela trabalha muito com... Maravilhosa. Trabalha muito com algumas técnicas, principalmente no que diz respeito ao que o Eugênio Barba chama de pré-expressividade, que são várias técnicas que ele foi colhendo ao redor do mundo, que na verdade ele percebeu que muitos elementos eram recorrentes em diversas culturas, por mais que fossem afastados por oceanos e distâncias, mas tinha elementos ali que eram gatilhos para conseguir ali um corpo para a cena que chamava atenção, que tinha algo ali gostoso de se ver. E... Oi? Barba. Sim. E aí... Como uma essência das coisas, primordial, que por mais distancie geograficamente, né, e culturalmente, tem um impulsozinho, assim, tem um gatilho, como você falou, que é o que impulsiona o acontecimento do movimento, da ação. Então, Wendel, como a gente estava aqui abordando a importância da experiência, né, corporal também, não só teórica, né, dentro do teatro, você já teve a experiência, o privilégio de fazer algum trabalho, oficina com as técnicas do Eugênio Barba? Bom, eu tive contato com algumas técnicas, principalmente do que diz respeito à pré-expressividade, nas aulas da Juliana Veras, né? Lá no Princípios Básicos de Teatro, quando eu comecei a fazer teatro, lá nos Princípios da Humanidade. Maravilhosa, né? Maravilhosa, Juliana Veras. A gente teve alguns contatos lá porque, como a maioria não tinha tido nenhum contato, não sabia como era um corpo em cena, como esse corpo tem que se expandir. E essa expansão corporal, é o que ele fala também de dilatação? Tem alguma coisa a ver? Exatamente. É porque o Barba, ele trabalha com os princípios que retornam, que são elementos que ele encontrou em várias culturas, né? E que são base para o trabalho do ator. E aí isso entra a dilatação, a energia, o equilíbrio precário, né? Equilíbrio de luxo, a dança de oposições, a incoerência coerente e entre outros que são dicas básicas assim, para um ator trabalhar. Esse antagonismo, né, essa oposição, é algo também que eu vejo muito presente, né, nos textos dele. Ele sempre vai estar explorando esse equilíbrio de forças, essa importância do movimento para que uma ação aconteça de forma mais fluida, de forma mais... Sim. Isso tem muito a ver com o teatro, com a cultura oriental. Porque diferente do Ocidente, que vê as coisas fechadas, o Oriente vê as coisas como movimento, como fluxo, contínuo, como coisa contínua e cíclica. Então, o movimento, ele tem isso de balancear, da coisa que uma hora está lá e outra está aqui. Tem um movimento, tem uma dança ali de opostos, uma coisa que parece desordenado, mas na verdade é como uma enorme... Tá. Falando dessa beleza, dessa dança de oposição, né, que ela tanto constrói como destrói, uma coisa meio como a dança da própria Shiva. As pessoas, né, se elas quiserem fazer uma imersão nesse mundo oriental, né, dessas técnicas, de repente fazer uma dança, é uma coisa muito difícil? Onde é que fica essa escola do Eugênio? Essa escola do Eugênio, ela fica na Dinamarca, né? E para você fazer essas oficinas, você teria que ir, talvez, no Odin Theatre.
não na escola, né? Porque o Odin Theater é onde eles oferecem esses workshops. É como se fosse um workshopzinho, né? Mas é algo bem seleto ou é algo que está aberto É para algo qualquer um? bem- Quais são os pré-requisitos? Você tem que ser ator, já bailarino? Então, é algo bem seleto, porque o público dessas oficinas, como a gente pode ver no site, são atores e diretores. E eles selecionam, são pré-selecionados, os candidatos. É um negócio bem exclusivo. Até pela demanda, né? Tem muitas pessoas querendo ter contato com as técnicas que ele trabalha, então... Então, não tem, eu acredito também que como é um trabalho muito minimalista, não tem como trabalhar em zilhões. Ele realmente vai ter que fazer em pequenas porções, entende? Até porque é um trabalho único, né? Porque ele não trabalha com uma cultura generalizada. Pelo contrário, ele pegou o que já tinha do pensamento ocidental e ele colocou, vamos dizer assim, um tempero, né? Ele colocou as especiarias orientais, né? Para dar esse novo entendimento, esse novo paladar, né? E por que não gosto para o teatro, né? A dança, o movimento que estava um tanto insosso por estar engessado, né? Porque estava já dentro de um padrãozinho muito redondinho, mais hermético, né? Muito europeu, muito convencional. Até porque muito do que foi trabalhado, assim, teve Stanislavski, né? Depois alguém que trabalhava mais com técnicas mesmo para o teatro, teve o Meyerhold, né? Com a biomecânica, mas no geral os outros teóricos, diretores, foram pesquisar mais na estética em si, não exatamente um trabalho de ator mesmo. Talvez o Grotowski, né? O Grotowski ainda tem um pé lá, porque e talvez tenha sido o interesse do Eugênio Barba no Grotowski, né? Que foi mestre dele, porque o Grotowski ainda pega alguma coisa do treinamento ali do corpo. Eles trabalharam juntos? Trabalharam. O Eugênio Barba foi discípulo do Grotowski, viajou muito com ele. Eles se conheceram numa escola, né? Se conheceram no Teatro das 13 Fileiras, né? Que ele foi para a escola lá para estudar, na Polônia, e aí acabou entrando no Teatro das 13 Fileiras, que era o teatro do Grotowski. E daí passaram a viajar, foram para a Índia, foram para Um questionamento. Vocês acham que, por ele ser discípulo de Grotowski, ele se interessou ainda mais por pesquisar essas minuciosidades do corpo do ator? Eu acho que ele foi atrás do Grotowski. Assim, eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas pelo o que eu já estudei e vi e conheço dos dois, o Eugênio Barba já foi também atrás do Grotowski porque sabia que ali tinha algo que ele gostaria de trabalhar. Talvez ele não soubesse exatamente aonde ele chegaria indo ali, né? Mas ele já tinha uma noção do que seria trabalhado, né? Eu pesquisei, né, e vi que essa questão da minúcia é uma palavra-chave, né, no trabalho do Eugênio. Esse interesse dele pela cultura e pelo homem em si, né, o que leva o homem a caminhar de um jeito, a olhar de um jeito, né, a falar de um jeito, é algo que acompanha todo o trabalho dele. Para ele, a questão, por exemplo, da mão é fundamental. Ele vai fazer capítulos, né, que ele vai abordar só a questão da mão e de como a expressividade que ela pode ter, seja como linguagem, seja como um campo mais metafórico, mais simbólico, acompanha, né, os orientais. Porque a mão, ela conta a história. Onde a mão vai, o olho segue. E aonde o olho segue, o pensamento já cria uma imagem. Desse pensamento já vem o sentimento. Então, as nossas próprias mãos, elas já são contadoras de histórias. Elas já são altamente expressivas, né? Ele vai se basear também, fazer a pesquisa, não só nessa questão cultural, mas desde a questão também do escultura, né? Ele cita Rodin no livro dele, ele fala de como é impressionante como uma estátua de simples mãos
podem tanto remeter a algo carinhoso, algo celestial, como a uma agonia infernal, né? Dependendo de como essas mãos estejam colocadas, de como elas estão dispostas. Então, essa sutileza, né? Essa questão do movimento, essa questão dessa pesquisa em cima da sutileza desse movimento, ele não tem sequer um foco principal, ele universaliza isso, porque ele vai desde uma escultura clássica como Rodin, até os dançarinos e bailarinos balineses, por exemplo, até uma mãe, por exemplo. Ele fazia uma pesquisa das mães. Ele começou a observar quando uma mãe estava abraçando um filho na rua, se ele estava vendo a mãe da criança ou a babá da criança ou uma coisa assim. E uma das questões que ele viu era a questão dos polegares, coisas sutis, como um polegar levantado e um polegar abaixado, para eles davam a ideia em resposta de que se tratava de alguém pessoal da criança, que gostava da criança, alguém que estava lá apenas como cuidadora da criança. Então, a minha sutileza de um mundinho tensionado, sabe, já fala muito. Eu fiz uma pequena pesquisa no Teatro da Ópera de Pequim. Então, como eu fiz esse pequeno trabalho com a Ópera de Pequim, eu observei realmente a importância da mão como ênfase do que o personagem fala. Na verdade, eles cantam quase que na ópera toda, né? Mas as mãos deles, menos como linguagem, como a questão de Libra, né? Como a questão numérica, por exemplo, para eles a mão é mais um complemento, uma ênfase do que aquele personagem é. Se é um herói, se é uma heroína, se é um vilão, se é um palhaço. Então, as posições das mãos são para demonstrar o código que aquele personagem tem como partitura corporal. Assim como os olhos, né? Os olhos também são outra coisa fundamental. O olhar, principalmente do ator oriental, ele vai ser sempre muito expressivo, porque ele vai ficar se revezando entre movimentos de fixação, onde ele fixa o olhar para algum ponto, e as sácades, que são os movimentos contínuos do olho, que é você olhar de um lado para o outro repentinamente, ou mesmo ficar com o olho trocado. E eles faziam essa questão de que o espectador percebesse essa variação ocular. Para eles era importante, tão importante que eles chegavam até a colocar pimenta no olho para o olho ficar mais expressivo, tanto esteticamente ficar mais vermelho, quanto ele ficar mais sensível aos reflexos. E essa questão de intenção, da sutileza de um olhar, da expressividade, é algo, inclusive, que o Meyerhold vai falar. Ele diz que ele via se o ator era bom ou ruim de acordo com a expressividade do olhar. O ator que está sempre procurando alguma coisa, né, de forma inconstante, ele é amador. Aquele bom ator, ele com apenas um pequeno dilatar de pupilas, ele consegue passar a mensagem para o público. Que tem a ver com um dos princípios do Barba também, que é o corpo decidido, né? O corpo decidido. E a questão da energia colocada ali, né? Que são os caris e os manes, né? Que é a energia mais vigorosa ou a energia mais doce, mais suave. Essa energia, essa intensidade de energia, ela é muito importante para definir quem é você lá no jogo do bicho, né? Na hora lá da peça, da encenação, da dança. Porque são como se você, assim como você conta histórias com as mãos, você conta história com os olhos. E aonde você olha, seu olho vai traçando linhas que levam o espectador para onde você está. Porque o ator, ele consegue ver, né, ele consegue abarcar o que está na frente dele, e à direita dele e à esquerda dele. Porém, o que está atrás é como se fosse um ponto cego. É como se ele precisasse ver com o coração. Porque o espectador, ele
olha para o ator e o ator vai ver nos olhos do espectador aquilo que vai impulsionar ele, tá entendendo, a se mexer como se tivesse sempre um fator não dito, um sexto sentido que ele tem que desenvolver como ator para ter esse impulso, né, como possibilidade de movimento toda hora, do não esperado, daquilo que ele não abata, que ele não vê. Com tudo isso a gente vê que o Eugênio Barba tinha um olhar muito sensível, né, para tudo, porque ele olhava as minúcias de tudo. Era um movimento de mãos que tinha ali, era um jeito de olhar, era uma forma de pisar, por exemplo. Muitos dos atores orientais têm um jeito de pisar que dá uma expressividade muito maior, o corpo fica todo ativado, todo cheio de elan, né? Que por exemplo, alguns de botar o peso nas pontas dos dedos do pé, né? O peso na parte da frente, como ou na lateral. Você desafiar um pouquinho o equilíbrio seu, você já traz um caminhar diferente do extra cotidiano e que dá um clique a mais assim, para a cena, dá uma vida, né? Uma organicidade. E o que é que você acha que diferencia um tanto esse bailarino oriental do bailarino estudante clássico, né? Porque seria que no clássico essa questão da mão, essa questão do olho, ele está mais perto do virtuosismo, mas não tem tanto uma questão cultural, antropológica, simbólica. Porque pelo que eu vi, essas mudras, né, esses sentidos, esses selos, todos para o oriental têm um porquê, têm um sentido e são coisas que vão remeter tanto a mitos, a lendas, a gêneros, enfim, eles têm significado. E no balé mais clássico, tradicional, eles são mais como partes corporais, linhas, para que não se perca do movimento. Mas ainda assim, o mesmo movimento do balé clássico, por exemplo, se o dançarino, o ator, ou seja, lá quem for que executar aquela partitura, se ele preenche aquilo utilizando as técnicas que o Barba coloca, colocando o vida dentro daquilo ali, não vai ficar uma simples gesto, um simples movimento. Aquilo ali vai ter vida, vai ter brilho e vai encantar qualquer pessoa que veja, porque por mais que não seja um gesto codificado como é no teatro oriental, por conta do trabalho que o artista colocou naquele movimento, naquela ação, né, ela vai ganhar significado, ela vai ganhar sentido. Então, gente, como a gente pode observar, o Eugênio, ele foi, assim, um gênio mesmo, porque ele pegou e ele fez uma junção desse mundo ocidental das artes, né, com um trabalho super profundo dentro do pensamento oriental. Nisso, ele faz uma universalização, né, de conceitos, na verdade, uma completude de conceitos, e cria um ator, né, uma teoria muito mais integralizada, muito mais universal, porque afinal o que faz uma criança pular ou um ator dançar parte de uma centelha que ela é realmente muito parecida em essência, se você parar para olhar aquilo mais minuciosamente, né? Então o movimento das coisas, que é super importante para o Eugênio, é o que faz realmente a grande beleza. Não é um ponto parado ou fixo, nem um eterno pular cintilante de algo, mas exatamente esse caminho que acontece entre o que está parado e o que está em movimento, que faz o antagonismo, que faz a oposição, que faz esse não equilíbrio, que equilibra, tá entendendo, essas forças da criação, né, do ator, da cena, da dança, da música, do homem, né, como um todo. E também tem a questão dele ter feito esse trabalho teórico
e ter criado escolas, entendeu? Para poder perpetuar esse método como como ISTA. E ele também criou um laboratório de práticas cênicas. Além Em dos 2002. livros maravilhosos, E ainda né? tem Que a gente o tem esse aqui Odin como base. Theater. São 3, então ele realmente criou uma cadeia de escolas para poder. Então ele é o nosso herói, porque ele foi o cara que ele estava lá, né, no cantinho dele lá na Europa, com os conceitos bem mastigadinhos, e ele pesquisou, ele desbravou o mundo, tá entendendo? Trazendo Trabalho maravilhoso. essa completude, né? Essa visão, esse ângulo peculiar que o Oriente nos proporciona e nos enriquece para sermos atores cada vez mais completos e únicos. Ficamos hoje com isso, né? Essa entrevista encerra por aqui. Estou muito feliz com os meus dois convidados, né? Gislaine e Wendel. Muito obrigada, Né? foi um prazer estar Obrigado, aqui Igor desde Rosário. já. E espero que possamos fazer mais trabalhos juntos e que todos vocês aí, tá entendendo, de casa, lembrem de sempre que, além do corpo, a teoria, além do teatro, a vivência nas ruas, né, além do mundinho que rodeia a sua casa, tem muito mais mundo para se ver e se conquistar. Obrigado e até a próxima.